A presidência tem o seguinte comunicado: os acessos à maior parte do acervo de documentos sigilosos desta comissão ocorreram, assim como nas demais CPIs, por meio de máquina virtual criptografada, com registro de acessos, na qual os dados são visualizados pelo usuário e, quando tecnicamente possível, contam com a marca d'água com informações de acesso. Sigilos bancários e sigilos telefônicos são acessados por meio de sistemas amplamente utilizados pelas polícias, pelo Ministério Público, chamados de Simba e Citel, fruto de acordo de cooperação técnica entre o Senado Federal e a Procuradoria-Geral da República. Nosso regulamento estabelece as regras para acesso a documentos sigilosos e todos os servidores cadastrados que acessam os dados como representantes dos parlamentares firmam previamente termo de confidencialidade e sigilo. Destarte a ampla cautela nesta CPMI com o tratamento de dados sigilosos e jamais se pode afirmar, sem a devida apuração, que um ou outro vazamento tenha partido de algum membro dessa comissão. Apenas como exemplo, uma matéria de um conhecido jornalista nacional menciona que um determinado documento foi acessado por meio da CPMI do INSS. Ocorre que há um detalhe: a comissão jamais recebeu ou teve acesso a esse documento. Eu estou falando aqui dos rifles do senhor Vorcaro, que foi publicado que a CPMI teria esses documentos em mãos e que esse documento teria sido vazado. A CPMI não recebeu os rifles do senhor Daniel Vorcaro, portanto, essa informação ela é inverídica. Fomos injustamente acusados pelo ministro Alexandre de Moraes de vazar dados do celular de Daniel Vorcaro por meio de uma nota do Supremo Tribunal Federal. Lamentável. Pouco tempo depois, a jornalista Malu Gaspar fez uma matéria refutando a nota do ministro e afirmando que os dados por ela utilizados, que noticiavam conduta, em tese, ilícita, não vieram da CPMI. Aliás, a CPMI recebeu apenas 0,25%. Vou repetir para os senhores. Nós recebemos menos de 1%, 0,25% do material que foi enviado à Polícia Federal. Foram enviados mais de 400 gigabytes pela presidência da Casa de documentos e a comissão recebeu apenas 1 gigabyte, o que é um absurdo. Percebam que não há registro de diálogos além daquele com a companheira de Vorcaro nos documentos recebidos pela CPMI. Não há ainda fotos as quais certamente devem existir nos documentos extraídos do Senado Federal e jamais devolvidos pela Polícia Federal até o momento, como determinou o ministro André Mendonça. Coloque-se que a CPMI, pelo que foi recebido da Polícia Federal, não tem condições de saber qual foi o horário de determinada mensagem encaminhada por certo aplicativo. Tais dados estão com a Polícia Federal porque foi ela quem os extraiu diretamente do telefone de Daniel Vorcaro ou podem estar nos 399 gigabytes que foram negados a esta comissão. Além disso, é necessário lembrar que não só a CPMI tem acesso aos dados sigilosos. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, os advogados, assim como todo ente que tenha produzido, tratado ou armazenado tais dados tem acesso a eles. Se houver qualquer investigação, todos precisam ser investigados, não apenas essa comissão. Mais uma vez, há matéria que explicitamente diz que determinado dado, muito importante, saiu dessa CPMI, mas a CPMI jamais teve acesso a esse documento. Isso é apenas um exemplo da atribuição de responsabilidade indevida a esta comissão por um suposto vazamento. Por fim, reforço que não é admissível a divulgação de dados sigilosos para além dos limites estabelecidos em lei, em CPIs. Por exemplo, tem-se compreendido que o parlamentar pode fazer referência a pequenos trechos de documento de natureza sigilosa nas suas perguntas a determinado convocado. Porém, muito mais grave é divulgar dados sigilosos de conteúdo eminentemente privado ou íntimo. Esses dados, em geral, são inúteis para uma investigação. Qualquer divulgação de tal conteúdo é absolutamente proibida e, se comprovado que eventual vazamento partiu desse colegiado, esta presidência adotará as medidas pertinentes. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Kim Kataguiri. Queria fazer só uma sugestão a Vossa Excelência. Só um instante, vamos fazer uma listagem do Isso, teve uma lista de inscrição para os depoimentos. Eu queria só fazer a sugestão de que ela fosse utilizada para o uso da palavra. Eu não sei quanto tempo Vossa Excelência vai franquear para cada um, mas eu sugeriria apenas que fosse seguida a lista. Tá bem, é possível. Todos concordam? Então vamos seguir a lista. Cadê a lista? Seguir aquela dos depoimentos.
Inscrição original. Mas essa Então- lista aí, presidente, ou pela ordem, pode fazer 2 minutos só. Não, eu vou seguir a ordem aqui, vou dar 10 minutos para cada um. Vou dar 10 minutos. Tá bom, tá bem. Eu vou seguir, vou dar 5 minutos para cada um, para que cada um possa se manifestar, ok? Vou seguir. Primeiramente, o relator tem direito a abrir com a palavra. Relator. Pois não. Pode falar. O senhor é o relator. O relator tem tempo franqueado. Estão inscritos aqui 17 parlamentares. Presidente. Professor, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Alencar. Todo respeito à condução de Vossa Excelência e também ao papel do relator, mas hoje nós estamos sem depoente. Pois não, excelência. O relator tem o papel ali de fazer o trabalho dele, em inquirir o depoente. Não dá para ele ter um tempo aqui numa sessão que agora não tem pauta, não tem depoente, ele tem um tempo maior que todos nós. Porque nesse caso estamos todos na mesma condição. Senão ele fala aí meia hora, 1 hora, e nós vamos cada um aqui depois ficar 3, 4, 5 minutos somente. Pois não, excelência. Excelência, não há nenhuma regra que estipule o tempo de fala de um relator quando uma comissão está aberta. Ele terá o tempo necessário que for para se pronunciar. Presidente, pela ordem, só antes do relator, é rápido. Presidente, tudo bem, Vossa Excelência é o presidente, determina como é. Não, eu não Hoje, determino, Vossa excelência, eu sigo o regimento. Mais ou menos. Eu sigo o regimento. Vossa Excelência marca a reunião. Não, achei que Vossa Excelência ia me pedir desculpas. Não, Vossa Excelência tem. Sigo o regimento. Vossa Excelência marca a reunião. Não, achei que Vossa Excelência ia me pedir desculpas. Não, Vossa Excelência tem que nos pedir Não, desculpas, Vossa Excelência semana passada... fez uma série de declarações a meu respeito totalmente infundadas que foram derrubadas pelo presidente da casa, mas eu não mostrando peço... que eu não, agi segundo o regimento. Não agiu, presidente. Não, instantinho. Presidente, Com toda sinceridade, achei que Vossa Excelência ia me pedir desculpas. E eu achei que Vossa Excelência fosse pedir desculpa, gente, porque Vossa Se eu estava certo, por que eu vou pedir marca a desculpa, reunião Vossa quando Excelência? quer marcar, desmarca quando quer Presidente, eu desmarcar. estava na frente do deputado Então, Não, Rogério só um instantinho, Correia. deixa eu falar. Funciona como Vossa Excelência quer. Hoje você quer fazer, embora não tenha depoente, não desmarca. Põe tempo para quantos minutos quer. Nada disso está no regimento. Semana passada nós tínhamos requerimentos importantes para votar, Sim, senhor. inclusive para convocar o senhor Zetel para abrir sigilos, e não precisava da presença do relator, que estava adoecido. Vossa Excelência desmarca. Não é possível. Cada vez uma coisa. Não é possível, deputado Rogério E hoje Correia. o tempo. É um momento fundamental porque o relator estivesse aqui. Outra coisa, vou dizer com clareza aos senhores aqui. Enquanto o ministro Dino não explicar a essa comissão o que ele chama de devido debate, nós estamos de mãos amarradas. Ele escreveu lá que tem que ser feito o devido debate. O que é o devido debate? São 2 parlamentares, um parlamentar de cada lado, é a comissão toda. Não há um esclarecimento sobre a atuação. É uma decisão que interfere nos trabalhos da comissão? Não tem. Nós podemos seguir o regimento como eu segui e, de repente, nós temos uma decisão contrária a nós. Gerou uma insegurança jurídica absurda. E não tem só a comissão, não. Isso tem sido com o país. Entendeu? Presidente, na semana passada nós tínhamos requerimentos importantes e os requerimentos em si, para a deliberativa, não necessitava da presença do relator. Não precisa do relator. Para Precisa deliberar o relator tem que estar presente. sobre Quando o relator não está presente, quando ele se ausenta por qualquer questão, é obrigado a se nomear um relator. Mas quando ele tiver que sair e voltar. Agora, abrir uma sessão sem um relator, eu não vou fazer isso. sessão, se fosse para oitiva do depoente, eu concordo com você. Mas nós vamos votar requerimento, nós vamos votar requerimentos de porque... convocação. Isso nós vamos votar. Agora, requerimentos de quebra de sigilo, com a advocacia do Senado. Não estava, Excelência, mas nós temos então uma decisão... Então você tirou da pauta por deliberação política? Não, é por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vai mais entrar na pauta quebra de sigilo do Zetel, nem da... Nós não vamos fazer mais quebras de sigilo, enquanto não houver um esclarecimento por parte do Supremo. Agora, as convocações, nós vamos continuar votando. Relator, com a palavra. Agora ficou claro, presidente. Blindagem ao Zetel. Quero dar boa tarde a Vossa Excelência e, em nome de Vossa Excelência, saudar a todos, parlamentares, assessores, jornalistas, principalmente o povo do Brasil, que estava
ansioso para a continuidade dos trabalhos. Presidente, eu vi o que é narrativa. Na quarta-feira, saí daqui do Congresso por volta de 2 horas da manhã. Presidente, saí muito mal, por volta de meia-noite, 1 hora eu estive com o Kim e depois voltei ao meu gabinete, mas me senti mal, fui para casa e quando foi 8 horas da manhã, presidente, eu estava ardendo de febre, sem voz, completamente congestionado. Tentei, presidente, vir, mas não consegui. Liguei para Vossa Excelência às 8h15. Eu quero pedir escusa ao colegiado, mas eu nunca faltei uma sessão na Câmara dos Deputados. Tenho trabalhado muito para honrar o povo de Alagoas, mas eu estava sem condições de saúde. Nunca passei um final de semana em Brasília. Foi o primeiro final de semana que eu passo em Brasília, porque entrei com a sinusite e uma otite. E minha esposa veio para cá, e quando fui ontem eu melhorei, a voz também recuperei. Mas eu quero dizer ao senhor que eu vi uma narrativa que me deixou muito triste, que foi a narrativa que não teria vindo para não votar requerimento, se a maioria dos requerimentos era exatamente da minha lavra. Então eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência por não ter conseguido antever da forma que ia acordar. Eu sei que eu saí da cama ontem, porque está completamente arriado. Mas, presidente, sei, estou com a consciência tranquila que tenho dado o melhor de mim, mesmo que não seja suficiente. Mas, presidente, eu pedi a Vossa Excelência para falar por alguns motivos. E o primeiro motivo, presidente, é que eu vou apresentar aqui. Coloca aqui, por favor. Presidente, aqui teve murro. Eu fui interpelado por um parlamentar e permaneci tranquilo para não desmerecer a seriedade da CPMI, perguntando quando é que a cúpula iria parar de roubar, por causa daquela votação de 87 requerimentos. Requerimentos de bancos como Crefisa, que não veio hoje, como o C6, que não veio hoje. Aí, presidente, o presidente do Senado veio cá e disse que o senhor tinha razão. Presidente, ele não disse porque é seu amigo, não. Ele não disse por conta de compadrio, não. Ele disse, presidente, de acordo com os precedentes e a legalidade das suas ações. Mas, presidente, essa casa está desmoralizada. Por quê, presidente? Depois de 24 horas de manutenção da decisão de Vossa Excelência por Davi Alcolumbre, passa aí. Passa mais. Vem o Dino, ministro do Lula, nomeado pelo Lula ministro da Segurança Pública, nomeado por Lula ministro do STF, e para salvar Lulinha, em 25 horas, dá uma decisão que salva a Roberta Luxig. Aí, Roberta Luxig, aquela lobista que a gente vem falando aqui há muito tempo. Roberta Luxig vai ao Supremo, por graça e destino cai no Dino, e Roberta Luxig tem o sigilo, a quebra de sigilo suspensa. Mas, presidente, Dino disse que o senhor estava certo. Agora vamos aos fatos. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. STJ, Superior Tribunal de Justiça. STF, Supremo Tribunal Federal. Todos, sem exceção, fazem votação em bloco.
fazem votação em bloco. Agora vamos para a CPI do 8 de janeiro. Mais de 70 requerimentos de quebra de sigilo. Sabe como? Em bloco. Ah, mas era para ferrar o Bolsonaro? Podia. Pois pôde, porque o Toffoli botou lá que podia e o Supremo manteve. Vamos para a CPI da Covid, da pandemia. Mesma coisa, dezenas e dezenas de requerimentos. Até deputado do PT aqui, que se insurgiu contra a votação em bloco, lá foi a favor. Estou aqui. Sabe o que é que Carmen Lúcia disse? Que era válido o afastamento de sigilo em bloco. Então, vamos deixar claro, a Justiça do Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, está com uma medida certinha para beneficiar determinadas pessoas. CPI do Covid, CPI do 8 de janeiro, votação em bloco de afastamento de sigilo, válida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas espera aí, chegamos na antessala do presidente da República. Volta aqui. Volta aqui. Olha, desesperada, amiga de Lulinha manda recado ameaçador a emissários de Lula. Quem está dizendo isso é Alfredo? Não. Quem está dizendo isso é um dos principais veículos de comunicação do país. Olha só, e eu só sei que a principal revista do país não desmentiu. E qual foi o resultado? Passa um aí, passa uma, passa outra. O resultado é essa aqui. Teve suspensa a quebra de sigilo 25 horas depois. Passa aqui. Dino contrariou o entendimento do Supremo ao blindar Lulinha em CPMI. Por que a CPMI da Covid e a CPMI do 8 de janeiro foram referendados os afastamentos de sigilo em bloco? E o STF referendou, porque para a medida de Roberta Lux e Lulinha e companhia, porque isso é desmanchado. Eu fico me perguntando, que Brasil é esse? Que momento é esse que nós estamos vivenciando? Então, o Supremo está dizendo em várias oportunidades que disse que a votação em bloco era legítima. Teve um jornalista aqui que fez uma continha de padaria rápida. Olha o que o Dino quer que aconteça. Eu nem sei quantos requerimentos tem aqui, mas vamos supor que na CPMI tenha 2.000 requerimentos. Em outras palavras, ele quer que todo mundo fale em cada requerimento. Olha, se são 2 e 2 cada lado, só aí daria 20 minutos, com mais votação 25 minutos. Mas se for ao pé da letra, ele quer que todo mundo se manifeste. Isso nunca aconteceu e inviabilizaria qualquer comissão parlamentar de inquérito. Por que caiu com o Dino? É uma boa pergunta. Passa aí. Passa aí. Agora, deixa eu lhe dizer, eu tenho um orgulho. Eu mexo com investigação há muito tempo. Eu nunca precisei vazar de documento de ninguém. Eu disse aos meus assessores, nós vamos ser alvo. Vazamento zero. Mas olha, G1 dos mais importantes portais do Brasil. Seja lá por que método, ele obteve a quebra de sigilo de Lulinha. Em 4 anos, eu era do Ministério Público, servidor top de carreira. Movimentava 600 mil por ano. Lulinha é o quê? Para em 4 anos
movimentar 19, quase 20 milhões de reais. É empresário de grande sucesso. A gente vai ver o sucesso de Lulinha, 19,5 milhões. Sabe qual é a suspeita aqui? De onde veio esse dinheiro? Nós precisamos saber de onde veio esse dinheiro. Mas o que é que aconteceu? Eu pergunto, presidente, o sigilo do Lulinha está disponível para a CPMI? Ainda está disponível? Chegou ordem para mandar embora o sigilo? Olha, o filho do presidente da República do Brasil, enquanto cidadão, movimentou 2022 a 2026, quase 20 milhões de reais. A ordenzinha da Justiça do STF do Dino chegou rapidinho. Recolhe. Vocês não têm direito a saber de sigilo de Lulinha. Agora, bora. Bom, peraí. Extratos mostram 1.531 transações bancárias. Lula mandou para o filho 721 mil reais. Passa. Olha só. Sede de empresas desse grande empresário que recebeu milhões, vazia. Agora passa. Agora passa. Agora vamos aqui. O Brasil está indignado. Indignado porque vazaram me desculpe, senhor presidente, uma putaria entre Vorcaro. Mas Vorcaro e quem? Não é com ele a namorada, não. A safadeza está do outro lado. Olha, esse homem que está aqui se transformou em herói no Brasil. Botou Bolsonaro na cadeia. Esse homem salvou a democracia, segundo alguns dizem. Esse homem é o juiz mais importante do Brasil. Palmas para ele. Mas, minha gente, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Não, o que eu quero dizer é, se para alguns Alexandre de Moraes é um herói, se Alexandre de Moraes salvou o Brasil de uma ditadura, isso não dá o direito do que nós vamos ver agora. Olha só. Mas eu estou dizendo o que os outros, uma parte fala. Aí me diga, qual é a palavra única para definir esse cidadão chamado Vorcaro? Só tem uma: mafioso, gangster, bandido, certo? Muito bem. Tem algum problema alguém encontrar um mafioso na rua e dar a mão? E muitas vezes você nem sabe. Tem algum problema um mafioso ter o teu telefone sem você nunca ter falado com ele? Zero. Tem algum problema um mafioso encontrar você na rua e tirar uma foto? Você não sabe. Zero. Tem algum problema um mafioso fazer uma festa com 80 prostitutas, chamando autoridades da República? Por enquanto, problema dele. Mas agora vamos para o que interessa. O problema é o seguinte: esse é um mafioso e esse é um herói para alguns. O mafioso pagou para a família do herói 80 milhões de reais. Aí eu pergunto, quando você recebe R$1 de um mafioso, aí já muda a coisa. Mas quando você recebe um contrato de 129 milhões de reais e recebe na conta 80 milhões de reais, o mafioso deve satisfação? Não. Isso aqui é mafioso, ele vive disso, de comprar autoridades da República. Quem deve satisfação é esse aqui, que botou muito inocente na cadeia com a pecha de maior moralista do Brasil. Eu pergunto,
como é que essa CPMI vai ficar calada? Essa CPMI é feita de homens e mulheres de honra ou é de gente frouxa que acaba baixando a cabeça para a covardia? Pois bem, Alexandre de Moraes, eu posso receber a polícia amanhã na minha casa, mas vou receber numa perseguição. Não vai ser por roubo nem por safadeza. Agora, se fosse eu tivesse recebido 80 milhões de reais desse bandido aqui, não devolvia o quê? Eu estaria preso, estaria preso até a 10ª geração. E essa CPMI, tem gente ainda que faz essa defesa, tem gente ainda que sai para bater palma para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está com débito em relação ao Brasil, porque Vorcaro meteu mensagem para ele na hora de ser preso. Por quê? Porque a perguntazinha bloqueou o quê? Bloqueou o quê na hora de ser preso? Mas Alexandre de Moraes desmentiu. Não, antes de desmentir, ele fez uma acusação, que foi a CPMI que vazou dados. Olha, sabe por que não foi a CPMI? Porque a CPMI não tinha os dados de WhatsApp. A Polícia Federal filtrou, como disse o presidente, de uma montanha de dados, recebemos 0,25% dos dados. Olha que absurdo, a CPMI completamente desmoralizada. O que tinha para ser remetido aqui para a gente investigar, mandaram para a gente, sabe o quê? Namoro de Vorcaro. Eu quero saber lá de namoro de Vorcaro, rapaz. Eu quero saber a prostituição com o poder público. Então, Alexandre de Moraes, pode me prender, não tem problema não, porque os meus filhos saberão que eu estou sendo preso mesmo sendo um homem honrado. O Brasil devia ter vergonha na cara e o Senado da República deveria instalar a CPI para apurar as relações de Alexandre de Moraes e Toffoli com um mafioso. Vorcaro, olha, eu cresci e andei a minha vida adulta sabendo onde tinha bandido. Onde é que tinha bandido no Brasil? Na política. O povo, quando você anda na rua, o povo diz, vai mais um bandido ali, vai mais um ladrão, vai mais um corrupto. Ei, esqueça. Tem deputado, tem senador sendo perseguido porque tem opinião. Agora eu quero saber o seguinte, e se um deputado, um senador, tivesse encaixado no bolso 80 milhões de reais? Me diga onde é que estaria? O que o juiz Alexandre de Moraes diria do Alexandre de Moraes com vínculo com Vorcaro? O que é que iria acontecer? Mas eu sei, nesse Brasil, manda quem tem poder. Na minha concepção, não vai acontecer nada com Alexandre de Moraes. Mas eu não podia deixar de ir aqui expor a minha indignação. Mas, Alfredo, o que é que isso tem a ver com o INSS? Vorcaro era para estar sentado ali. Eu ia perguntar a ele o quanto ele roubou de aposentado e pensionista. Quem garante que o dinheiro roubado de aposentado e pensionista não está aqui nos 80 milhões? Quem garante que os 35 milhões do senhor Toffoli, que manteve o caso na gaveta do Master e do INSS, quem garante que também não tem dinheiro de aposentado e pensionista? Mas falta homens e mulheres na República para enfrentar a verdade. Eu sei que essa minha fala é uma fala que me coloca na linha de tiro, do tiro da perseguição. Mas deixa eu lhe dizer, tem horas que a história chama e você não pode faltar. Eu estou indignado. E aí, Gilmar Mendes acaba de dar uma declaração. Cometeram uma violência institucional da intimidade da namorada do Vorcaro. Minha gente,
A violência verdadeira é ter 2 ministros do STF com relação com mafioso, não acontecer nada. Agora passa. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes foram saídas e periciadas pela PF. É fácil o Alexandre de Moraes dar um chute na canela da CPMI. Nós somos democratas, mas não fomos nós não que vazamos. Não fomos nós que expusemos não. Aí, ó, foi de um material que não pertence à CPMI, porque eles filtraram o que vinha para cá. Mas aí soltaram. Vorcaro e Moraes mantiveram encontros, falas, troca de mensagem. Tudo isso já seria gravíssimo para a República. Mas e receber 80 milhões de reais? E mudar de padrão através de um mafioso? E se eu disser a vocês que quebraram o sigilo de Vorcaro e a compra do Banco Máxima, depois transformado em Master, tem dinheiro do PCC ou da máfia italiana ou de tráfico de drogas, está aí num desses jornais. Isso é muito grave para a República. E sabe qual é a maneira de abafar? É interromper essa CPMI como está sendo feito. Porque se essa CPMI não produzir resultado concreto, ela já deu ao Brasil um grande presente, que foi a jornada de investigação, de voz viva do povo brasileiro. Chega de impunidade. Passa. Tudo bem. Você sabe quantas vezes eu tive com o Vorcaro na vida? Eu nunca tinha ouvido nem falar o nome dessa figura. Perguntasse quem é, eu sei lá quem é Vorcaro. E eu quero saber quem é Vorcaro, mas esse cara entrou na vida da gente de 6 meses para cá, que é Vorcaro, Vorcaro, Vorcaro. Agora, olha só. Estamos falando aqui do ministro do STF, mas vamos falar do presidente da República. Do presidente da República. Vorcaro. Um mafioso. Um gangster. Quem recebeu Vorcaro na cadeira de chefe da nação? Lula. Foi. Lula. Ele foi 4 vezes em um Planalto. Aqui. Mas ele disse para quem? Ele disse para a esposa dele e Lula confirmou. Mas Lula não ficou satisfeito, não. Chamou 3 ministros. Olha que autoridade. Você vai ao presidente da República fora do horário de agenda e o presidente da República chama 3 ministros para participar da conversa. Que coisa linda. Agora, sabe quem veio para cá também? O presidente do Banco Central que ia assumir. O tal do Galípolo. Agora, deixando de lado as conversas que não nos interessam, a namorada, amor, acabou? Acabou agora, amor. Tudo bem? Sim, amor, trabalhando, como foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Tô louca para saber de tudo. Muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central e 3 ministros. E isso era quando estava ainda na presidência da República. Então, um mafioso chamado Vorcaro disse que o encontro com Lula foi ótimo. E muito forte. Agora passa. Agora passa. Aí vem a besta quadrada do Bolsonaro e publica algo contra o Master. Olha a diferença de tratamento. Vorcaro disse que com Lula foi ótimo. Idiota. Agora me diga uma coisa, vocês preferiam ser chamados de ótimo por um mafioso ou de idiota? Eu preferia de idiota. Então eu quero dizer para vocês, aqui está a diferença como o Vorcaro foi tratado.
Passa. Aí, essa moça escreveu uma coisa que é a pura verdade. O sistema vai contra-atacar ou investigar mesmo. Sabe o que é contra-atacar? É o senhor Dino meter busca e apreensão para a gente. É o senhor Alexandre de Moraes, é o STF. É inventar coisa contra a gente. Isso se chama contra-atacar. É a CPMI não ser prorrogada. É as nossas vozes serem caladas. Agora, ou vai investigar a si mesmo. Quando o sistema teve coragem de investigar a si mesmo. Quando o sistema teve coragem de tirar as entranhas e limpar esse Brasil na Lava Jato. Aí foi o que aconteceu. Aí, como o sistema contra-atacou, o senhor Moro conversava com procuradores. Mais ou menos assim. Você está na sua casa e filma o ladrão entrando na casa do vizinho. Ele leva lá o que o coitado do vizinho tem. Mas como a filmagem não foi permitida, quem vai levar o cacete é quem filmou. Na Lava Jato foi exatamente assim. Arrumaram, que coisa linda. Todo mundo meteu a caneta para cima no STF, anulando tudo. Anulando complacência, anulando acordo, anulando condenação. Enfim, os grandes corruptos ficaram todos impunes. O que é que vai acontecer agora? O Gilmar Mendes já deu a dica. Feriram a dignidade da namorada de Vorcaro. Isso foi uma violência institucional. Para tudo, pelo amor de Deus. Isso vai anular tudo relacionado a Vorcaro. Aonde está Vorcaro? Numa cela de 6 metros quadrados. Não vai aguentar 2 semanas não, Evaí. Vai querer delatar. Vai querer dizer por onde as entranhas do poder permitiu que ele se transformasse nesse mafioso. Vorcaro vai dizer ao Brasil e ao mundo como ele comprou as autoridades da República. Agora, o assessor dele lá para safadeza, já morreu. Demorou 10 minutos para ser socorrido. Tempo demais para morreu. Esse já aliviou muita gente. Agora, deixa eu fazer outro inverso. Que coisa linda, um ministro do STF, um presidente da República recebendo o Vorcaro, que mandou quebrar os dentes de um jornalista. Mandou moer uma empregada doméstica cozinheira. Olha que coisa linda. No Dia Internacional da Mulher, em vez do senhor Gilmar Mendes estar preocupado com o vazamento, devia estar preocupado do presidente da República e um ministro tem um contrato de quase 80 milhões de reais recebidos com alguém que mandou moer uma funcionária simples doméstica. Minha gente, esse Brasil não está normal, não. Muitos irão tombar, muitos irão ser perseguidos como estão sendo, muitos irão ser retirados da cena, mas essa covardia de ficar calado eu não tenho. O Brasil precisa saber, esses tempos não são normais. Passa. Passa aí. Acabou? Pois, presidente, era isso que eu queria dizer em tom de desabafo. Foram 87 requerimentos que quiseram derrubar aqui. O governo montou uma estratégia, como disse o vice-presidente, foi uma, entre aspas, cagada do Pimenta. O vice-presidente da CPMI, que é um cara educado, que é uma pessoa que está acima de direita e esquerda, ele disse numa entrevista que foi uma cagada do Pimenta. Pode acreditar. E foi. Apostaram alto para blindar e terminaram deixando de contar o número
mínimo. Isso foi provado. Agora, sabe qual foi o segundo problema? O segundo problema é quando começaram a chegar os extratos bancários e as quebras. Muita gente com a mão na cabeça porque, meu Deus do céu, um empresário que as sedes da empresa estão fechadas, 19 milhões e meio, o filho do presidente da República, Roberta Lux ameaçando a família presidencial. Em 25 horas conseguiu. Aí a gente aprovou aqui para a senhora Leila Pinheiro vir depor hoje aqui. A gente aprovou para o CC estar aqui, para o Santander estar aqui, para o PicPay estar aqui. Aí Dino vem e salva a pátria, blindando a corrupção. Podem mandar a polícia na minha casa, não tenho medo não, eu não fiz nada de errado. Mas eu recebo com honra, calado não fico. Esse Brasil está uma zona. Esse Brasil está uma zona e desmoralizado. Ou o Congresso Nacional tem postura e assume a responsabilidade de impor limites à República, ou fecha os poderes da República que não estão servindo para nada. Pois, senhor presidente, eu encerro a minha fala hoje dizendo a Vossa Excelência, eu tenho muito orgulho, passamos uma jornada aqui juntos. Olha, disse e repito, se quisessem extorquir, ganhar dinheiro, fazer favor, aqui era um ambiente correto. Mas escolhemos uma postura de ética e decência. Estamos cumprindo o papel. Eu não acredito na prorrogação da CPMI, porque tudo isso que está sendo exposto, e essa sujeira e essa fedentina, é fruto do trabalho dessa CPMI. Portanto, encerro as minhas palavras dizendo, presidente, sem medo de errar, Brasil, nós estamos vivendo numa ditadura judicial. A CPMI está sendo tolhida de mostrar mais roubo e safadeza, mas nós vamos lutar. Alguns vão tombar, outros vão vencer, mas no final o Brasil vai dar a volta por cima. Obrigado. Presidente, esse Não, o 14 é só para se o parlamentar estiver presente. Sim, senhor. Sim, senhor. Mesmo sem depoente. Mesmo sem. Sem depoente. É a regra Senador, de Vossa Excelência. Senador Exalci, é o prescrito. O senhor podia ler as inscrições, por favor, as primeiras 5? Pois não, excelência. Senador Exalci, deputado Duarte Júlio, Kim Kataguiri, Maurício Marcon, Sóstenes Cavalcante. O quê? Espera aí. Essa aqui? Senador Exalci, deputado Duarte, Sóstenes Cavalcante, Júlia Zanata, Kim Kataguiri, Adriana Ventura, Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, Alencar Santana, deputado Maurício Marcon, Rogério Marinho, Damares, Dorinaldo Malafaia, deputado Rogério Correia. Ribeiro Neto também, senhor presidente. Deixa eu ver aqui. Deputado Ribeiro Neto. Me perdoem, é porque tinha uma parte aqui embaixo aqui. Luiz Lima, delegado Caveira, Bia Kisses, Ricardo Maia e Evaí de Mello. Zé Trovão, Coronel Fernando. Gostaria de me inscrever também, senhor presidente. Deputado Ribeiro Neto. Pois não. Pois não, deputado, senador Exalci Lucas. Presidente, antes de entrar nessa questão, colocar o relator, eu quero manifestar aqui uma preocupação muito grande. Na sessão passada, presidida aí no momento que eu falei do deputado Duarte Júnior, eu fiz uma pergunta para o depoente, para a depoente Aline. Silêncio, por favor. Quem é que tinha contratado o advogado? E aí, depois disseram que eu não podia perguntar isso, que não posso me envolver com o advogado, mas eu tenho aqui uma preocupação muito grande. Nós já prendemos aqui o Rubens. A Aline, pelo que nós vimos aqui no depoimento, é uma funcionária eficiente e tal, que sairia daqui 100% inocente. O problema é que os advogados que estão acompanhando, no caso da Aline, do Rubens, que foi preso aqui, eles defendem os interesses de quem está pagando. Ou seja, no caso da Aline, o advogado representava aqui o Careca.
Então, a preocupação dele é porque a Aline não poderia falar aquilo que pudesse prejudicar o Careca. Isso já aconteceu em várias CPIs. Eu me lembro muito bem, na Covid, o secretário de saúde aqui roubou e foi preso. Quando veio aqui, veio com o advogado do governador Ibanez defendendo. Agora, a mesma coisa. O Paulo Henrique, que é o diretor-presidente do BRB, quem é o advogado dele? O advogado do governador Ibanez. Então, esse pessoal vem para a CPMI, para a CPI, para defender os interesses exatamente, não das pessoas, dos depoentes, mas exatamente quem está no comando desse processo. Eu não sei como fazer isso, mas, de fato, eu fiquei assim impressionado com o depoimento da Aline, que poderia ter respondido tudo sem nenhum problema para ela, e acabou não respondendo porque o advogado não deixou. Então, é só a CPI ter um cuidado, não sei como fazer isso, mas a gente tem assistido, nós prendemos o Rubens aqui, tá a mesma coisa, era funcionário, pagava, porque o Careca mandava pagar, ele pagava. Ele era funcionário, se não pagasse, ele seria demitido. Então, ele era funcionário. Agora chega aqui, não pode falar nada, porque senão vai comprometer o Careca. Então, a gente precisa buscar algum mecanismo para proteger isso. Eu quero, além disso, presidente, fazer das palavras do relator minhas palavras. Realmente a gente fica indignado com o que está acontecendo nesse país e de uma forma especial. Eu não sou advogado, mas eu estava vendo aqui o termo de prevento. O prevento aqui, o ministro prevento da CPI do INSS, do Master, é André Mendonça. Agora, toda hora tem uma interferência, ou seja, do Dino, ou do Alexandre, ou do Gilmar, relacionada ao tema da CPMI do INSS. Então, eu não sei, eu não vi a decisão do Flávio Dino, mas eu não sei se na decisão ele cancela também todas as ações de 200 anos de Congresso. Eu participei de 20 CPMIs, todas elas teve votação em bloco, todas, Petrobras, Lei Rouanet, CAF, JBS, todas. E agora proíbe, né, a votação em bloco, como foi dito aqui. Então, a minha indignação com relação a essas questões que foram colocadas aqui. Com relação ao ministro Alexandre de Moraes, eu tenho que reforçar um pouco, porque o BRB, quem está mais prejudicado aqui é a população do DF. O rombo é maior do que o INSS. O rombo do BRB ultrapassa 12 bilhões. Os consignados chegou a 6. Aqui é 12. Como é que alguém, e o presidente que só fazia a mando do governador, tudo que ele fazia era decisão do governador, faz um investimento de 12 bilhões sem checar realmente se tinha garantia, se tinha documento? Não. Falei com o presidente atual, disse que eles fatiavam os investimentos para não ter que pedir autorização para o Conselho. Mas a gente precisa, né? Essa questão dos fake news, eu fiz um requerimento agora para a CAI, tentando aprovar um requerimento, chamando aqui o Sindicato dos Auditores Fiscais, a Associação dos Auditores Fiscais e os fiscais que estão presos de tornozeleira. Os fiscais que não teve prova nenhuma que houve vazamento estão de tornozeleira definido nesse inquérito de fake news, que hoje a gente sabe quem é que manda nesse inquérito. O Vocaro mandou lá, ameaçou lá um blog DCM que não ia pagar aquele valor, que ia botar ele no processo do fake news. Ora, que é o poder do Vocaro de definir quem entra, quem não entra nesse processo, que já tem mais de 7 anos esse inquérito. Então, são absurdos que a gente está vendo aqui, né, que não dá para aceitar. Então, quero aqui fazer das palavras do relator as minhas, porque a indignação é muito alta. Muito obrigado, presidente. Excelência. Presidente. Principalmente por cumprir o prazo. Pois não, Questão de ordem, presidente. qual é o artigo, por gentileza, deputado? Artigo 132 do Regimento Comum e artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Sim. As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de investigação próprios do Poder Legislativo e exercem suas atividades com base em procedimentos formais e deliberações colegiadas. Nos últimos dias, foi atribuída ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a afirmação de que o vazamento de informações sigilosas relacionado a este caso teria partido de integrantes dessa CPMI. Entretanto, as informações que vieram a público não têm origem em documentos produzidos ou deliberados por esta comissão, mas sim elementos constantes de investigação conduzida pela Polícia Federal, presidente.
dessa forma, imputar à CPMI ou a seus integrantes a responsabilidade por vazamentos que não se originaram desta comissão compromete indevidamente a credibilidade institucional desse parlamento e dos trabalhos investigativos aqui conduzidos. Diante disso, suscito a presente questão de ordem para que fique consignado nos anais desta CPMI que não há registro de que o vazamento tenha se originado de documentos ou procedimentos internos da comissão. Seja afirmado que eventuais vazamentos de peças investigativas devem ser apurados no âmbito da investigação que produziu o material e não atribuídos automaticamente aos trabalhos desta comissão, o que compromete até a separação entre os poderes. Que a CPMI peça a Alexandre de Moraes que se retrate com esse parlamento. Presidente, eu vi a manifestação, inclusive, do ministro Gilmar Mendes e concordo em partes, né? É duro ter que concordar com o Gilmar Mendes, mas realmente o tipo de material de foro íntimo que tem sido divulgado, eu acredito que compromete até a seriedade dos trabalhos dessa CPMI e da Polícia Federal como um todo, porque tira o foco, presidente, do que realmente importa, que é a fraude bancária, o roubo dos aposentados, e vira como que se fosse uma notícia da Caras ou da Fuxico, né? De namoros do Vorcaro, vida pessoal do Vorcaro, além de expor mulheres, né, que tiveram relacionamento com ele e que nada tem a ver com os acontecimentos e as fraudes. Mas é importante que essa CPMI, e na figura de Vossa Excelência, o presidente dessa CPMI, restabeleça o respeito com esse parlamento e também com a CPMI, que tem sido vilipendiada, né, por conta de decisões do ministro Flávio Dino, via sua manifestação, presidente, e agora essa acusação injusta, indevida, do ministro Alexandre de Moraes contra os membros dessa CPMI e contra essa CPMI como um todo. Pois não, Excelência. Não, eu entendo que não se trata de uma questão de... Presidente, eu queria fazer o contradito. Pois não, Excelência. Presidente, veja bem, nós hoje não temos deliberativa. Foi o acordo que fizemos. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero contraditar para que a gente não faça aqui votações ou questões que serão de forma definida, seja por Vossa Excelência ou por quem for. Nós sairemos do acordo que fizemos. Segundo, é que eu fico triste e também acho que linha de tiro de indignação seletiva também devia causar na gente indignação. É impressionante como que pode uma CPMI que no início dessa sessão não vai ouvir ninguém, porque nenhum deles vieram, e não foi por motivo do Flávio Dino apenas. Em todas as decisões do ministro André Mendonça, todos que caem para ele, que sejam testemunhas, não são obrigados a vir aqui, não têm vindo. Então, a indignação passa a ser sempre uma indignação seletiva, em especial de quem vai fazer o relatório da nossa comissão. E é tão destinado a um determinado lado que desconsidera-se qualquer processo histórico de debate na CPMI. Ou seja, o relatório, ele já está claro que será um relatório destinado a uma agitação política. Ultimamente, o que a gente vê é sempre iniciar esse debate com uma agitação política aqui. Então, se coloca algum bolsonarista para fazer uma agitação política e não se dá a contraditório. Eu já reclamei disso. Agora, é impressionante. Este caso, por exemplo, que foi citado aqui, de um terrorista que teria colocado recursos para o Banco Master funcionar, aconteceu em 2019. Foi em 2019 que o Banco Master passou a funcionar por ordem de Roberto Campos Neto. E funcionou até que o Galípolo tivesse a coragem e a determinação de fazer com que o Banco Master fosse desqualificado enquanto banco pelo Banco Central. Mas ele passou durante todo esse tempo com isso. Além de ser credenciado por Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, no ano seguinte ele ganhou a condição de ser também, fazer também um desconto de crédito consignado. Em seguida, de crédito consignado Bolsa Família. E assim cresceu o Banco Master com roubos e roubos de aposentados. Mesmo sabendo disso, Roberto Campos Neto e o governo Bolsonaro permitiram que isso acontecesse. Isso foi desfeito agora. Não é possível que o relatório não vai apontar a linha de tempo do que aconteceu.
Ora, se está indignado com coisas que, aliás, se provou que não tinha nada a ver com o INSS, como essa quebra de sigilo do filho do presidente Lula, nada tinha ali, que aqui foi dito, dinheiro de careca de INSS, master, nada disso tinha ali. Portanto, vazaram, e vazaram por lá, não foi por aqui, só há concordância, e demonstrou que ele absolutamente nada tinha a ver com essa questão aqui colocada. Mas eu não vi indignação, por exemplo, de deputado, como o deputado Nicolas, lá de Minas Gerais, andar no avião do Vorcaro para fazer viagem e campanha para Jair Bolsonaro. E aí ganhou quanto? Será quanto custou essa brincadeira? Presidente. Quanto é que foi para a campanha, para fazer o contradito? Quanto foi para a campanha? Quanto? De Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. 5 milhões de quem? Do Zetel. E agora eu tenho a surpresa de que a quebra de sigilo do pastor Zetel não poderá mais ser feita. Era para ser feita quinta-feira. Quinta-feira não teve a reunião e eu não fiz crítica a hora nenhuma, desconfiei do estado de saúde do nosso querido Alfredo Gaspar, quem fico feliz de saber que está com a saúde renovada. Mas sim indignado por nós não termos votado aquele dia um requerimento tão importante. E esse requerimento agora eu estou sabendo que vai sair da pauta. Por que o Zetel não pode ser quebrado o seu sigilo? O Zetel é o sócio do Vorcaro. O Zetel fez lavagem de dinheiro na Igreja Lagoinha. Essa é a denúncia que temos, gravíssima. E nós não vamos poder saber quanto ele lavou de dinheiro dos aposentados lá e para quem esse dinheiro foi, para quais empresas esse dinheiro foi, aonde a Igreja da Lagoinha destinou esse recurso. Ora, isso é uma denúncia seríssima, nós não podemos simplesmente passar por cima disso. Mas quebrar e botar para votar 4, 5, 10 vezes o sigilo de quem nada tinha a ver com a questão do INSS, como ficou provado, aí vota-se quantas vezes quiser. E conta-se errado. 14 vira 7, por isso que eu disse que eu não iria pedir desculpa. Mas, sinceramente, nós não podemos hoje aprovar absolutamente nada aqui, porque a reunião já começa, inclusive, de forma errada. Senhor presidente. Só um instante. Por favor, o deputado Rogério Correia hoje está no papel de líder do governo. Então, eu permiti a palavra para contraditar a questão de ordem da Júlia Zanato, que é praxe. Só que, mesmo assim, presidente, Coronel, ele como líder, ele deveria respeitar. Não. Porque na última sessão, ele agrediu aqui o senhor, ele agrediu o relator, ele agrediu todos os participantes, ainda está aqui nessa comissão. Eu acho que ele já deveria ter saído dessa comissão. Ele não tem condições nenhuma moral de continuar aqui, presidente. Olha, vou dar sequência. Principalmente porque estava defendendo Coronel, o por filho do gentileza, Lula. eu vou dar sequência aqui. Deputada Júlia Zanato, eu entendo que a colocação de Vossa Excelência não é uma questão de ordem, mas toda a fala de Vossa Excelência constará das notas taquigráficas para que a gente possa dar sequência, e eu concordo plenamente com o que foi colocado. Com relação ao deputado Rogério Correia, deputado, eu convido Vossa Excelência a ir conosco numa agenda que eu pedi com o ministro Fachin para receber os membros dessa comissão. Estou estendendo o convite a todos. Eu pedi uma agenda com o ministro Fachin para que a gente possa fazer uma visita conjunta a ele, para que ele nos ajude no pleno a derrubar a decisão do ministro Flávio Dino e devolver a nossa condição de trabalhar com segurança jurídica. Deputado Duarte Júnior, com a palavra. Presidente, essas últimas semanas, esses últimos dias foram dias extremamente intensos e que reforçam, de fato, a nossa preocupação com aquilo que está acontecendo na CPMI e, principalmente, fora da CPMI, no que pertine ao objeto que a gente está investigando. Eu aqui divido a minha fala em 3 pontos que eu julgo fundamentais. Primeiro, ao que tudo indica, as nossas investigações terão que ser cerceadas, suspensas, paralisadas ao final desse mês. Nós precisamos prorrogar as investigações da CPMI do INSS. Nós temos as assinaturas necessárias, nós temos o interesse de agir, nós temos o interesse público de que nós consigamos avançar nessas investigações, nós preenchemos todos os requisitos necessários. Nós precisamos que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, permita que a gente prorrogue as atividades. Agora, caso ele não permita que as atividades, as investigações sejam prorrogadas, eu já peço a Vossa Excelência
que recomende à consultoria jurídica, à advocacia do Senado, que já preparem um mandado de segurança, que é um remédio constitucional adequado para que nós possamos buscar no Supremo a possibilidade, o nosso direito líquido e certo de investigar. Isso porque essa investigação não é importante tão somente para os membros dessa casa, tão somente para os membros dessa CPMI, mas é fundamental para o povo brasileiro. Infelizmente, o que nós percebemos é que não temos tempos o suficiente para poder avançar naquilo que é necessário. E, além disso, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa fazer uma força-tarefa nessas últimas semanas. Infelizmente, hoje não está tendo oitiva, na sexta-feira nós não tivemos oitiva, e é fundamental que nós possamos avançar numa força-tarefa para que essas oitivas possam ser realizadas, se for o caso, de segunda até quinta-feira. Segunda, terça, quarta e quinta-feira. Reforço aquilo que o querido parlamentar, deputado Rogério Corrêa, menciona, a necessidade de nós ouvirmos aqui o Fabiano Zettel. Existem pessoas que estão passando despercebidos. O Fabiano Zettel, ele é cunhado do Daniel Vorcaro, já teve uma busca e apreensão na operação Complice, onde se faz extremamente importante que a gente possa quebrar o sigilo do Fabiano Zettel e que a gente possa ouvi-lo aqui. Se a gente não está conseguindo encontrar o Vorcaro, se o Vorcaro não teve no Supremo Tribunal Federal a licença para via essa CPMI, então que a gente possa trazer o seu cunhado, que a gente possa trazer o seu assessor para assuntos até então obscuros, para que aqui ele possa encontrar a verdade. Além disso, nós temos também o Augusto Lima, que é ex-sócio do Daniel Vorcaro, ele que é dono do Banco Pleno, também tem muito a se explicar à CPMI do INSS, e eu quero aqui, assim como mencionou a deputada Júlia Zanata, restabelecer o respeito à CPMI. O que nós estamos vendo não é uma estratégia do acaso. O que nós estamos vendo é que foi descoberto o absurdo, senadora Damares. Foi descoberto que aqueles que deveriam legislar em prol do interesse público, que aqueles que deveriam julgar com base na lei em prol do interesse público, estão legislando, estão julgando em prol dos seus interesses. E quando a gente descobre que eles que deveriam punir e combater corrupção estão fazendo parte, estão na cena do crime, estão realizando conluio com quem é investigado, quem deveria investigar está em conluio com quem é investigado, simplesmente se emite uma nota afirmando que essa CPMI está vazando informações. Quando as informações chegaram a essa casa, eu saí daqui da Câmara mais de 2 horas da manhã. Eu encontrei até o deputado Kim Kataguiri. Eu e a equipe de gabinete buscamos todas as informações e não encontrei muitos dos documentos que estavam aí na imprensa. Eu estava dando uma entrevista um certo dia para uma emissora, a Band News, e durante a entrevista eu comecei a ver na matéria documentos que não estavam aqui na CPMI. Agora, como pode? Abrir um inquérito pela Polícia Federal para que possa descobrir quem aqui está vazando informação? Data máxima venha. Eu não concordo com essa decisão. Agora, corretamente, como jurista, constitucionalista, quando não concordo, eu recorro. Eu recorro. Agora, não faz sentido querer colocar todo mundo aqui no inquérito policial para poder prestar informações, para poder ficar sendo investigado, quando quem, na verdade, deve prestar informações é quem trocava mensagens, é quem participava de encontros com o investigado que roubou aposentado. E isso nós não podemos aceitar. Isso é gravíssimo. Isso não pode ser normalizado. Por fim, senhor presidente, aqui encaminhando para o final, eu peço a Vossa Excelência e aos demais pares que possam, em conjunto, oficiar as operadoras de telefonia. Claro, Vivo, TIM, Oi, todas as operadoras. Nós temos aqui, tivemos acesso à quebra do sigilo e à agenda do Daniel Vorcaro. Na agenda do Daniel Vorcaro consta o nome do senhor Alexandre de Moraes Brasília. Esse é o nome do contato. Claro, pode ser que Daniel Vorcaro tenha mudado o nome da agenda, como tinha uma modelo global com o nome Alan da TI. Sabe-se lá por qual razão ele utilizou uma outra nomenclatura para não identificar que ali era uma modelo. Agora, aqui consta o nome Alexandre de Moraes Brasília. Consta também o telefone, e eu vou me referir tão somente aos 3 últimos números. 093. Nós podemos oficiar as operadoras de telefonia, que elas têm o dever de informar a CPMI quem consta como titular desse número. Pois não, Excelência. Em nome de quem está esse número. E aí sim, nós podemos verificar se de fato era um nome
do ministro ou se era de um homônimo ou de uma outra pessoa. E é isso, senhor presidente. Nós conseguiremos encontrar a verdade que o povo brasileiro quer saber. Se aqueles que têm a toga para julgar em prol do interesse público estão defendendo o interesse público, combatendo corrupção, ou estão fazendo conluio com o investigado para roubar aqueles que mais precisam, e isso eu não vou aceitar. Muito obrigado, excelência. Em resposta aqui à fala do deputado Duarte Júnior, o senhor Augusto Lima está convocado devidamente para, depois de amanhã, quarta-feira, comparecer a esta CPMI. Às 9 horas da manhã. Ele está convocado para a próxima quarta-feira. E o senhor Fabiano Zettel, o requerimento de convocação estará na pauta de quinta-feira para deliberação. Presidente, pela ordem. Ou não, excelência? Só para... Não, quarta não. O senhor falou que vai ter... então isso que eles esclarecer. Deliberação continua sendo só na quinta? Quinta-feira, excelência. Tá ok. Deputado Sóstenes Cavalcante. Nada. Opa, tá ruim. Ilustre presidente, senador Carlos Viana, relator Alfredo Gaspar, colegas membros desta CPMI, a gente vai, cada vez que vai descobrindo as verdades que aconteceram com os nossos aposentados e pensionistas do Brasil, a gente fica de cabelo em pé. Mas essa CPMI tem cumprido o seu papel, mesmo com todas essas limitações e freios que a gente tem recebido de alguns ministros do STF, que lamentamos, porque eu me remonto a épocas em que CPI, CPMI tinham respeito e autoridade de todos da República. Parece que este capítulo, que reserva ao parlamento a capacidade de investigar através de CPMI, deveria ser banido da nossa Constituição, porque os outros entes agora se incomodam com o que nós podemos fazer. E o sistema se retroalimentando para evitar que outros ingredientes possam participar de um processo investigativo que ajude os que mais precisam. E hoje, senhor presidente, Vossa Excelência, que é de Minas Gerais, eu tenho a satisfação de ter aqui a minha sogra, que veio, tá aqui atrás de mim, que é lá do seu estado, Minas Gerais, ela mora no Triângulo Mineiro, na cidade de Tuiutaba, e ela foi uma das que foi roubada por uma associação há alguns meses. Graças a Deus ela é uma boa observadora, é uma mulher simples, mas começou a observar que faltava um pouco do seu dinheirinho que vem todos os meses. Ela tem um neto que é advogado e, através desse neto, ela acabou conseguindo estancar, antes da nossa CPMI, os descontos associativos que ela nunca autorizou. Ela foi uma das lesadas. E é por ela que o seu trabalho, ilustre presidente, e os parlamentares que são de Minas Gerais aqui dessa comissão, tem que pensar. Nós não estamos aqui para pensar nos poderosos, como já bem disse o Alfredo Gaspar no início, em especial nesses mafiosos. Mafiosos têm que ir para a cadeia mesmo e tem que apodrecer lá. Nós estamos aqui para investigar e defender os que mais precisam, que são os nossos aposentados, pensionistas, as viúvas, os órfãos. Gente com problemas com deficiência chegaram a assaltar, chegaram a ressuscitar mortos para roubar. A que ponto nós chegamos nesse país? E nem assim estão deixando que a CPMI cumpra o seu papel. Por isso, presidente, neste dia que aqui estamos, é um dia emblemático. Nós não estamos aqui com as pessoas que deveriam estar, porque foram blindadas, lamentavelmente. Eu vi, inclusive, uma entrevista de Vossa Excelência dizendo que parece que a Leila confirmou para o dia 16. Queria até confirmar essa informação, é isso mesmo? No contato feito ontem com os representantes dela, ficou acertado para a próxima segunda-feira. Dia 16. Porque eu continuo na mesma vibe. Quem já foi roubado, foi roubado. O governo está falando aí que está devolvendo de qualquer jeito para alguns, não é? Menos mal que devolva mesmo, mas o problema meu é para o futuro. E continuam fazendo
empréstimo para aposentado que ganha 1, 2, 3 salários mínimos com taxa de juros de 18% a 23%. Quando é que o governo do descondenado Lula, presidente da República, vai mandar uma medida provisória para estancar esse tipo de consignado para aposentado? Quando? Vai continuar deixando esses consignados de 18% a 23% acontecendo para... Não é nem consignado, é empréstimo direto à pessoa, mas aposentado não pode. Nós precisamos. Se não vai o governo mandar uma medida provisória, o governo fala, não, nós vamos continuar deixando os bancos deitando e rolando nos nossos aposentados. Porque aí, parlamentares, vamos nós fazermos um projeto de lei na tramitação lenta que é no Congresso Nacional, para estancar uma coisa que o Lula fica cego, surdo e mudo e não para. E aí vem aqui a base do governo dizer que a culpa é do governo anterior, que o da agora parou tudo. Pois pare essa desgraça de empréstimo a aposentados que paga esta taxa de juro que nem sequer, a agiota cobra. 18% a 23%, nem a agiota cobra, presidente. Pois não, continuam fazendo isso. E nós precisamos. Era até bom, já que os representantes do governo estão aqui, dizer se o governo vai mandar uma MP para parar com isso ou não. Porque se não for, vamos tramitar um projeto de lei e acabar com essa pataquada. Muito obrigado. Só para confirmar, o acerto foi de que ela viria dia 16, mas eu convoquei para a próxima quinta-feira. Tá? Já que a posição foi diferente do que foi conversado, então nós vamos agora exercer o poder de autoridade que essa CPMI tem. Deputada Júlia Zanata, com a palavra. Presidente, bom, no sentido daquilo que eu já falei durante a minha questão de ordem, nós precisamos recuperar o respeito a essa comissão parlamentar de inquérito, porque o ministro Alexandre de Moraes não pode chegar e acusar dizendo que o vazamento saiu daqui, porque é um absurdo. Eu acho que o Alexandre de Moraes, se fosse humilde, mas não é, deveria pedir desculpas a essa comissão parlamentar de inquérito. Aliás, repito o que já falei anteriormente, vazamento de conversas de foro íntimo de qualquer mulher que o Vorcaro tenha se relacionado é contraproducente ao trabalho dessa comissão, porque tira o foco do que verdadeiramente importa. Quem roubou dos aposentados? Quem está envolvido em uma fraude bancária? E coloca, inclusive, o Vorcaro como o garanhão, pegador, fazedor de festas e não sei o quê. E ainda tem gente que, infelizmente, o povo brasileiro gosta da fofoca, né? Gosta da fofoca. E aí tá tirando o foco dessa CPMI do que é importante. E tem gente dizendo assim, olha, parece que fulano ou ciclano estiveram nas festas do Vorcaro. Nem isso é importante. Cada um pode ir na festa que quiser. O que não pode é transformar em uma zona o poder que se tem como parlamentar, como ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que o povo brasileiro quer saber. O povo brasileiro precisa saber do que cada um que tem um cargo para representar o povo brasileiro ou para defender a Constituição, como é o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, está fazendo. Ou se está transformando a nação brasileira numa verdadeira zona, num verdadeiro cabaré. O povo brasileiro quer saber o que quer dizer Vorcaro ter enviado uma mensagem ao ministro Alexandre de Moraes dizendo conseguiu bloquear o quê? Até mesmo a Globo News, a CNN, a grande mídia, falou que pode ser a primeira vez de um caso de corrupção, com conversas e tudo mais, no judiciário brasileiro, na Suprema Corte brasileira, aliás. Primeira vez, e isso é muito grave. Será que aquele teatro que falaram que era para defender a democracia, que democracia é essa? Pelo visto, pelas conversas cabulosas que a gente tem visto, é por democracia. E não democracia de verdade. Quer dizer que os paladinos da moral, né,
da democracia, então estavam em conversas cabulosas com bandidos que dão golpe no sistema financeiro, que roubam de aposentados, de velhinhos que não têm nem dinheiro para comprar remédio porque foram roubados, de deficientes físicos que ganham lá seu BPC. Seria uma vergonha para a nação brasileira. E talvez, presidente, talvez seja por isso que estão atacando tanto essa CPMI e impedindo que uma investigação séria aconteça. Porque é muito mais fácil, né? Entre 11, se resolver entre 11, não é mesmo muito mais fácil? Aqui é mais difícil de controlar. Tem gente para tudo que é lado, de todo tipo de pensamento. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. É uma questão de honra, presidente. É uma questão... Já foi difícil que essa CPMI acontecesse. Não podemos perder a mão. A decisão liminar do ministro Flávio Dino, falando em Fishing Expedition, que uma CPMI não pode fazer Fishing Expedition, olha, tem que rir. Porque é o que eles sempre fazem, exatamente. O ministro Alexandre de Moraes fazia busca e apreensão à torto e à direito para fazer o quê? Fishing Expedition. Começava investigando a importunação da baleia e terminava falando em joias da Arábia Saudita. E não deu em nada. Nada do que eles acusaram deu em alguma coisa para o Bolsonaro. Essa é a verdadeira zona que o brasileiro deve se preocupar. E não em expor conversas íntimas de mulheres que não têm qualquer relação com roubo de aposentados ou fraude no sistema bancário brasileiro. Isso atrapalha o trabalho dessa comissão. E digo mais, presidente, acho que esse vazamento dessas informações que nada tem a ver com o nosso trabalho é para diminuir o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. Pois não, excelência. Muito obrigado. Deputado Kim Kataguiri. Presidente, vamos ser muito sinceros, era para o ministro Alexandre de Moraes estar preso, né? Só não está preso em razão da covardia deste Congresso Nacional, especialmente do Senado, sem nenhuma ofensa à Vossa Excelência. Mas a maioria, né, esmagadora dos senadores que não tiveram coragem de fazer isso. Aliás, presidente, eu protocolei um pedido de convocação para o ministro Alexandre de Moraes estar sentado ali na cadeira do seu secretário executivo, mas não no papel do secretário executivo, no papel de testemunha, né? Já teve decisão, eu fui questionado até pela imprensa por causa desse requerimento. Não, mas o Supremo não disse que não pode chamar ministro, o Supremo disse que não pode chamar ministro para o Congresso questionar decisão judicial. Eu não estou questionando nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, estou questionando a sua conduta. Eu estou questionando por que ele disse que não tem contato com o Vorcaro, e aí as mensagens mostram que ele passava férias em Campos do Jordão junto com o Vorcaro. Não é só negócio, é amigo. E eu digo mais, eu vou desenhar aqui por que é tão interessante para o Vorcaro ter contratado a mulher do Alexandre de Moraes para ter essa proximidade com o Alexandre de Moraes. A salvação do Banco Master era ser comprado pelo BRB. Quem mandou prender o governador ibanês que tem influência direta sobre o BRB? Alexandre de Moraes. Quem soltou o governador do Distrito Federal que tem influência direta no BRB? Alexandre de Moraes. Quem aceitou o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República em 2025 contra o governador ibanês e salvou o seu mandato e permitiu que o ibanês estivesse solto hoje? Alexandre de Moraes. Então não é à toa que a gente viu notícia da imprensa dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teve reuniões com representantes do Banco Central para tratar sobre Banco Master. Esse é o jogo, esse é o esquema, né? E outro ponto, presidente, esse é um apelo que eu faço a Vossa Excelência, é um desrespeito por parte da Polícia Federal mandar para a gente só 0,25% dos dados, né? Chega, assim, é até de se fazer piada disso, porque imagina, se com 0,25% a gente encontrou, e aqui acho que a Júlia Zanata tem razão de falar que o excesso de fofoca prejudica as investigações. Mas se com 0,25 tinha 4 modelos, imagina com 100%. O que a gente não vai encontrar no celular do Vorcaro? E eu quero ressaltar, a decisão do ministro Flávio Dino, ela é para proteger banqueiro e proteger o Lulinha. Está muito claro. E não existe precedente, presidente. Eu sou estudioso da área do controle de constitucionalidade do devido processo legislativo.
Desde 1988 até hoje, eu analisei toda a jurisprudência do Supremo. E está publicado em artigo científico. Nunca um ministro do Supremo, com base apenas no regimento do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado, decidiu anular qualquer ato do Congresso Nacional. Sempre, ou foi por norma constitucional, ou foi por combinação do regimento com norma constitucional. A gente no Congresso dá pitaco no regimento Supremo? Não. O Supremo também não tem que dar pitaco no nosso regimento. Quem interpreta o nosso regimento é a gente, não é o Supremo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo agravo interno que vai levar a julgamento a decisão do ministro Flávio Dino. E digo mais, eu acho importante sim, eu não acho coisa pequena, eu não acho mesquinharia, eu não acho fofoca convocar a Marta Graeff. Por quê? Porque foi com mensagens com ela, enviadas para ela, que a gente descobriu que por pelo menos 4 ocasiões o Porcaro esteve com a Alexandre de Moraes. Que a gente descobriu que por pelo menos 3 ocasiões ele esteve com o senador Ciro Nogueira. Não é coisa menor, ela não é investigada, ela é uma testemunha. Porque na quebra, nós vimos não só essas mensagens, mas que eles tinham ligações. Algumas ligações por vídeo, algumas ligações por áudio. Se na conversa ele já confessava que tinha uma reunião com o Lula que foi linda, porque o Lula descreve a reunião dizendo que ele disse para o Porcaro que a investigação seria dura. Aí o Porcaro vem e diz que foi lindo, mas quem é que sai de uma reunião dizendo que recebeu, acabou de ouvir que vai ser investigado e diz que a reunião foi linda? É óbvio que isso não existe. Por que o Lula chamou o ministro de Minas e Energia? Por que chamou o presidente do Banco Central para atender o Porcaro? Outra coisa, 4 reuniões no Palácio, 3 reuniões oficialmente marcadas com o Marcola. Todo mundo sabe aqui que o Marcola é um assessor despachante do Lula, ele não tem reunião política. Isso é reunião ou com o Rui, que é diretamente ligado ao Augusto Lima, ou com o Lula. Razão pela qual, presidente, terminando, acho que a gente tem o dever de pedir o resto dos dados para a Polícia Federal. Sim. Acho correto ingressar com o agravo interno e acho que precisa ser pautado, sim, a convocação do ministro Alexandre de Moraes, da sua esposa e da Marta Graeff. Foi não. Muito obrigado. Vou agradecer aos parlamentares pelo cumprimento do tempo. Muito agradecido nós temos conseguido nos manter dentro dos 5 minutos acertados. Isso é sem necessidade dessa presidência se manifestar. Deputada Adriana Ventura, por favor. Obrigada, presidente. Eu vou deixar até o final, eu tenho até algumas perguntas e sugestões para Vossa Excelência, mas, de qualquer maneira, assim, eu fico muito incomodada e indignada com o desrespeito para com o Congresso Nacional e a CPMI. Mas, olhando de uma maneira bem fria, isso vem e tem sua razão de existir num Congresso Nacional fraco. Fraco, que na minha visão não age quando tem que agir, com algumas exceções, logicamente. Acho que essa CPMI está fazendo o seu papel, deixa eu deixar isso bem registrado, mas a gente vê que o Senado que não cumpriu o seu papel, que deixou criarem monstros da República, e eu estou falando especificamente dos ministros do Supremo Tribunal, que legislam, passam por cima e fazem o que querem, e o Senado não agiu, seja por conta de rabo preso, de covardia, de cumplicidade, de conivência, pode ser o que for.